Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneio do Café. Deixa eu só, inclusive, tá, pessoal? Deixa eu só arrumar aqui que tá caindo o meu negocinho aqui, peraí. Tá baixando. Aí, agora sim. Pronto. Tá caindo ainda, peraí. Tá travado. Deixa eu travar aqui. Peraí, um pouquinho que o negócio subiu. Boa noite, pessoal que tá chegando agora. Deixa eu só arrumar aqui. Tá descendo alguma coisa. Deixa eu prender ela aqui, velho. Acho que agora não vai descer. Agora não desce mais. Agora eu consigo prender. Não pode tirar dali. O pessoal já chegando agora. Boa noite. Quem tá chegando agora? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui tá chegando Isla Abrantes. Boa noite, Isla. A Vivian. Boa noite para a Vivian. Inclusive, a CEO, né, a dona da editora Sussurros do Invisível, que inclusive ganhou aí o sorteio que a gente teve aí sobre o Jung e os livros negros. O livro. Muito boa noite, Vivian. Seja muito bem-vinda, viu? Deixa eu ver mais quem está aqui. Maria Helena Pedroso, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Boa noite para Natasha Costa. Boa noite para Cielen Santos. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao Devaneios no Café. Este encontro que nós temos aqui sempre no SEI Campinas, né, com a parceria com o SEI Campinas, que é o Espaço Marco do Vale, localizado na rua Doutor Quirino 1856, aqui no centro de Campinas. Este espaço de cultura, arte, assistência social e também, né, o Café Dialógico, que ele abarca e abriga várias exposições, inclusive tem uma exposição acontecendo agora. Depois eu vou tentar mostrar para vocês, né? Na semana que vem, acho que a exposição ainda vai estar em cartaz e eu vou tentar mostrar para vocês nos stories da página. E uma coisa que eu já vinha comentando em algumas lives, mas agora eu consegui organizar bem, uma novidade. Deixa eu só arrumar esse telefone aqui, que ainda não está tão seguro aqui. Acho que agora ele está mais ou menos, vou tentar não mexer muito. Mas nós vamos ter, na semana que vem, para quem ali está inteirado com a página, nós vamos ter uma live, a terceira live, com uma das autoras dos livros negros de C.G. Jung e a Descoberta da Alma, a Zara Oliveira. E a Zara, eu tive o grande prazer de, inclusive, fazer uma mesa junto com ela no simpósio do Instituto Jungiano do Rio de Janeiro. E ela estava falando sobre a ética dos livros negros de Jung, né? Ou também nós podemos colocar... tá vendo? Esse negócio vai descendo, ó. Espera aí que eu vou arrumar esse negócio aí. Não arrumou. Deixa eu fazer um negócio aqui diferente. Espera aí. Aí ele não vai cair. Espera aí, pessoal. Senão vai ficar caindo a live toda. Esse tripézinho não tá legal. Quer ver, ó? Agora não vai cair. Espera aí. Agora não cai. Esse tripé aqui já tá descendo uma parte dele. Tem que aumentar a outra aqui. Espera aí. Problemas técnicos aqui que eu já arrumo já. Espera aí que agora não vai descer mais. Agora vai ficar bonitinho aqui. Aí tem uma parte desse tripé que ele está descendo. A outra não desce, mas tem uma parte que desce aqui. Agora não vai cair mais. Bom, voltando ao assunto aqui. A Zara, então a gente vai ter uma live sobre a ética da alma, é o nosso tema da semana que vem. É o terceiro encontro com autores aí dos livros. Minha pretensão é de fazer aí com todos os autores do livro. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas pelo menos a grande maioria eu espero que seja possível da gente ter um diálogo aí, inclusive para apresentar este livro que é belíssimo, tem diversas ideias envolventes sobre uma releitura e uma revisão das obras de Jung, mas também sobre seus aspectos imaginais. Claro que, inclusive, existem livros sobre
esses aspectos imaginais na obra de Jung. Um deles, que é um livro bastante importante a ser citado, é O Lamento dos Mortos, que é um diálogo, encontros que tiveram o Solution Dasani com James Hillman. E também tem alguns outros livros, mas eles vão para uma parte um pouco mais técnica, um pouco mais teórica, que são os livros, o livro vermelho de Jung, que são coletâneas de diversos autores, encabeçados por um autor bem conhecido chamado Morenstein. Então, o livro vermelho de Jung encabeçou essa obra imaginal, mas, como um pioneirismo sobre os livros negros de Jung, temos este livro, que inclusive ele está também tendo seu lançamento acontecendo esta semana no encontro da AJB em São Paulo. Então, são estas as novidades que nós temos aí. Uma outra novidade é que depois do nosso encontro com a Zara, nós faremos o segundo Cine Devaneios. Nós teremos mais um Cine Devaneios. O nosso primeiro Cine Devaneios foi sobre o filme After Sun, que está salvo aqui. Ele está salvo dentro das lives do Instagram, está também salvo no Spotify, está também salvo no YouTube, que são as plataformas de streaming aí, que ele já tem quase mais de um ano já que ele foi lançado aqui, esse Cine Devaneios. Então, já está disponível já faz um tempo. E foi um encontro muito bacana, mas eu ainda estava em dúvida sobre qual filme trazer para cá. E agora eu já tenho um filme, e vou adiantar inclusive o nome do filme, para quem quiser assistir, para quem acompanha aqui nossos encontros semanais, conseguir assisti-lo antecipadamente, antes da nosso encontro, antes do nosso Cine Devaneios, nosso segundo Cine Devaneios. Que esse filme chama-se Doente de Mim Mesmo. É um filme que ele ainda está em exibição, em cartaz, na plataforma de streaming do MUBI. Se não me engano, ele tem 9 dias para sair do MUBI, então ainda tem um tempinho de uma semana e pouco para assistir esse filme. Mas ele tem uma temática extremamente interessante e que eu gostaria de conversar sobre ela aqui com vocês, tá? Então, o nosso segundo Cine Devaneios acontecerá em novembro, estreará ali no nosso mês de novembro, e será sobre o filme Doente de Mim Mesma, ou Sick of Myself, para quem quiser encontrar o título em inglês. Inclusive, ele aparece lá no início do filme. É um filme com uma temática muito interessante. Inclusive, ele é bem recente. E eu gostaria de trazer esse filme muito por conta... É claro que a gente tem diversas questões ali envolvidas, a gente pode falar, eu não quero dar muito spoiler, mas um dos pontos que eu gostaria de trazer sobre esse filme, quando ele for acontecer aqui o nosso encontro, é algo que inclusive tem se tornado bastante recente: um fascínio pela doença, um fascínio pelo não só pela doença, mas pela atenção que traz junto consigo este olhar que se preocupa com o doente ou a doença ali no caso. Então, a gente vai trazer sobre isso. Aqui o pessoal comentando. Boa noite, Cádida. Boa noite, fique à vontade. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, aqui ao nosso Devaneios. E bom, eu queria hoje, eu tenho algumas, é que eu não trouxe nem o meu, marca-página aqui, mas hoje eu vou trazer um livro que eu nunca trouxe ele aqui para as nossas lives, para as nossas reflexões, mas o tema eu já trouxe. O tema ele não é incomum, mas o livro em si é a primeira vez que estou trazendo para cá. Deixa eu ver aonde eu começo esse aqui. Então, deixa eu ver onde que eu vou começar a falar aqui. Acho que talvez vou pegar um pouquinho disso aqui. Eu vou pegar um pouquinho desses parágrafos aqui, que é o livro do Hillman, tá, pessoal?
É um outro livro do Hillman, mas este aqui eu nunca tinha trazido para cá. E bom, eu vou fazer, antes de apresentar o livro, um pequeno olhar resumido para a gente adentrar no nosso tema de hoje. Então, o nosso tema vai ser vai trazer a perspectiva da alma, vai ter a questão da ânima aqui envolvida também, mas a gente vem comentando em diversos encontros aqui nos devaneios sobre a importância do outro como uma constituição do eu mesmo. Ou seja, que dentro daquilo que nós chamamos de eu, tem diversos eus. O eu não está sozinho. Então, é nesse sentido que nós vamos entrar. Que a Viviane falando, clube de leitura? Não, Vivi. Aqui, Viviane, nós temos devaneios. Nós pegamos aqui um tema. Em geral, a gente pega um livro ou outro para se embasar um pouco nesse tema, para conversar um pouco, para ajudar os nossos devaneios, tá? Não é um clube do livro, não é clube de leitura aqui. Então, para quem já conhece o Devaneios aqui no Café, a gente sabe que a gente pega um tema atual, um tema que tem a ver com que nos traga uma reflexão psicológica, e nós trazemos para cá. Aí eu pego um livro, faço algumas leituras para atiçar um pouco mais o tema e a discussão. É esse o intuito do Devaneios. Inclusive, o próprio Hillman, ele, como um grande e bom leitor do filósofo Gaston Bachelard, ele coloca uma diferença entre devaneios e o sonhar, esse sonhar mais físico que nós temos, de quando nós estamos dormindo, em sonho REM e tudo mais, que ele diz que o devaneios é uma atividade da ânima, enquanto que o sonhar é uma atividade do ânimos. Não sei se a gente vai chegar nesse ponto hoje, mas é uma posição interessante de se pensar. Que, digamos assim, aqui são duas posições diferentes sobre a mesma coisa. Só que elas não têm alvos, elas não estão mirando para o mesmo lugar, elas estão vendo coisas diferentes. Então, sobre isso, que é importante nós estarmos trazendo o nosso tema hoje, que é o quê? A importância de entrarmos um pouquinho nesse sentido de qual que é a importância de existir um outro lado, uma outra opinião, um outro aspecto, um outro sentido. Então nós vamos entrar um pouco nesse sentido. O que isso qual a grande importância disso? O que isso faz conosco? E bom, para falar deste outro, nada mais, nada menos específico, é bom a gente tentar lembrar de algumas coisas. Então, por exemplo, o Hillman, ele vai trazer isso nesse livro aqui, ó. Inclusive o livro que eu estou usando é esse aqui, tá? Eu vou apresentar ele logo. Esse aqui, ó, Ânima. Tá amina aqui, mas é ânima, tá invertido aqui, ó. Aqui, ó. Esse livro aqui que é da Cultrix. Inclusive, esse livro é bem fácil de achar, tá, pessoal? Esse livro que eu tenho tá novinho, tá bem novinho. Tem algumas anotações aqui para a gente conversar a respeito. E também lembrando que a nossa proposta do Devaneios é que haja uma conversa, haja uma troca, haja um diálogo. Então, se tiverem alguma dúvida, comentário ou sugestões sobre o tema, tá? Nós aí vamos discutindo. Se tiverem dúvidas ou comentários ou sugestões sobre outros temas que não seja possível de hoje estar contemplando aqui na nossa live, eu vou tentar deixar um pouco de lado, tá, pessoal? Porque muitas vezes acontece de algumas lives. Uma vez eu estava fazendo uma live que aí perguntaram sobre Rorschach. Rorschach é um teste psicológico com fundamentação psicanalítica que é
a aplicação dele é simples, é uma aplicação fácil, mas a interpretação dos resultados é bastante complicada, é bastante elaborada. Inclusive, quem é especialista em Rochard faz aí por volta de 4 anos de especialização para ser formado em Rochard. Então, é uma outra faculdade. Então, não, tem perguntas que, né, aqui eu não sou ChatGPT, eu não vou ficar respondendo qualquer coisa e que eu vou tirar ali da minha suposição. Então, se eu não sei alguma coisa, eu vou falar que eu não sei, mas também focar no nosso tema, porque senão a gente abre muito e, digamos assim, atrapalham os nossos devaneios, tá? A gente ficar falando sobre outras coisas que aparecem, que são interessantes, mas o que for atrapalhar o nosso devaneio é melhor a gente tomar cuidado. A gente cuida desse nosso espacinho. E bom, nada mais, nada menos importante para falar sobre a importância do outro do que trazer a importância da alma ou da ânima, que traz ali uma perspectiva bastante interessante. Bom, este livro então que eu apresentei a vocês, do Hillman, ele vai fazer, inicialmente, e também em todo o livro, mas ele vai começar pegando muito de leituras de pedaços da obra do Jung, e aonde aparece ali as questões da alma. Então, o Jung, como um autor referência para se falar de alma, e isso é importante, tá? Porque a gente tem que lembrar que quando nascem as psicanálises, né, a psicanálise freudiana, a psicologia analítica, a psicologia individual ou pessoal do Alfred Adler, por exemplo, quando nascem essas psicanálises, as psicanálises estão sempre buscando uma maneira de dialogar, de conversar com aquilo que nós chamamos de inconsciente. Então, o inconsciente, primeiramente, nós podemos entender como um não-eu. Ele não está a serviço do eu, ele não está ali servindo ao eu. Por conta, inclusive, desta ideia, há diversas rusgas e rupturas entre Freud e Jung, apesar do Jung muitas vezes ter algumas ideias, como, por exemplo, a ideia de compensação, que, de uma forma ou de outra, serve ainda a posição do eu como predominante. Então, o Hillman, ele vai revisar a obra do Jung nesse sentido. Porém, nós temos que lembrar que o Jung, como um homem do seu tempo, ele, para que aquilo que ele fosse dizer fosse algo importante, ele busca, e não só ele, o próprio Freud também, ele busca se embasar em linguagens científicas, né? Ele busca academia para mostrar que aquilo que ele está dizendo, falando, é correto. Então, todas as psicologias que nascem, né, a gente pode pegar, tem até um livro do Sonu falando sobre isso, que é a Psicologia Moderna, né, o livro que ele fala da psicologia moderna, o nascimento da psicologia moderna. Que a psicologia, ela nasce com um propósito, né, como ciência. O propósito dela é de servir ao sujeito funcional, ao servir ao sistema funcional, servir que digamos assim, aquilo que traz benefícios tanto a si mesmo quanto à sociedade em termos de capital. Então, nós temos ali a psicologia nascendo junto, próximo ao que nós temos aí como sistema capitalista. Porém, o Jung, como um autor que viu que tem coisas a mais e além da vida cotidiana para serem vistas, ele entende, e começa ali, inclusive no seu movimento ali de metanoia, a perceber que tem algo mais fundamental, mais profundo a ser trazido.
e que este profundo pode não estar, e geralmente também não está, a serviço da minha vida cotidiana. Ela está a serviço do que a gente chama de morte. Ela está preocupada com a minha morte, não com a minha vida. Isso tem uma posição fenomenológica mais interessante. Se eu estou preocupado com a minha morte, quando eu me preocupo com a minha morte, aí eu tenho que começar a repensar em que tipo de vida eu estou tendo. A gente pode pensar em outras coisas, por exemplo, legado, como eu sou lembrado, né? Não só como eu sou lembrado em relação a conquistas, mas como eu sou lembrado pelos meus semelhantes. Então eu começo a ter mais possibilidade de interesse de escutar o que as pessoas ao meu redor estão dizendo sobre mim, não numa posição de arrumá-las ou de me arrumar, mas de se interessar sobre o conteúdo do que está sendo dito, a qualidade do que está sendo dito. E aquilo que em nós se preocupa com a qualidade, entendemos como alma. Então a alma é ela não é apenas algo topográfico. Onde que está a alma, né? Aquela perguntinha ali no sentido de até buscando num corpo, ela está na cabeça, ela está no coração. Então não, nesse sentido a alma ela é adjetiva, ela não é substantiva. Tem autores, tem pessoas ali que colocam ali a posição substantiva, mas o grande problema da posição substantiva é que ela corrobora com a ideia de que só existe aquilo que eu posso provar em dados factuais. Ou seja, isso também é uma defesa contra a negação da fantasia. E aquilo que em nós fantasia, aquilo que em nós devaneia, aquilo que em nós delira, aquilo que em nós psicopatologiza, tem a ver com alma. Então aqui o Hillman ele traz uma posição muito interessante nesse livro, que é do que? Sair um pouquinho do aspecto que nós já conhecemos de prática sobre alma e olhar para o aspecto de noção de alma, aonde ele abre então agora um campo fenomenológico. Claro que ele não exclui, até ele mesmo diz aqui, ele não estou excluindo a noção, mas elas andam juntas. Mas tem uma parte disso que nós estamos esquecendo. A noção a gente pode colocar aí como um aspecto da fantasia. A Valéria chegando, boa noite Valéria, seja muito bem-vinda. Então aqui pegando alguns trechos deste livro, é um livro que inclusive recomendo, esse estudo belíssimo. O Hillman vai falar isso em diversas partes da obra dele, tá? Mas este livro aqui, ele dá uma aprofundada maior. Ele vai falar da ânima, da alma no Ficções que Curam, ele vai falar dela no Suicídio de Alma, vai falar também, tem um capítulo naquele livro Psicologia e Religião Oriental, que é de 1968, 69, por aí também. Então tem diversos momentos da obra dele que ele se preocupa com isso. Aqui o Hillman faz uma revisão da revisão em diversos momentos. Tem no Revendo a Psicologia também, né? Enfim, em diversos momentos aqui. Mas esse livro é dedicado, até o próprio nome dele é dedicado à ânima. Então vamos lá. Olha que interessante. Aqui ele vai pegar as ideias de Jung, tá? Para começar a discutir e debater sobre elas. E antes, inclusive, de entrar, deixa eu até falar uma outra coisa. Ele vai colocar aqui que em diversos momentos, inclusive dessa visão junguiana, a alma, e também que tem a ver com, né, a ânima, vou colocar mais a palavra ânima agora, que a alma não é só uma coisinha só, mas a ânima, ela é tomada a partir de diversos pontos, principalmente práticos e tudo mais, tal, como sendo algo que é feminino e inferior. Mas inferior ao quê? Ele vai discutir sobre isso. Inferior ao quê? Sobre o quê? Como assim inferior? Então, esse é um ponto. Ele está aqui buscando ver
se essa inferioridade está falando sobre a alma, que é a posição dela mesma, ou se a nossa sociedade, digamos assim, a nosso ponto de vista, está inferiorizando num sentido pejorativo da palavra agora. Então, quando o Hillman ele utiliza essa palavra aprofundamento e o inferior, ele está buscando o sentido arquetípico da inferioridade, ou seja, aquilo que dá base a todas as coisas. O sentido, então, arquetípico é de que um inferior é o que dá base a todas as coisas. Isso é um ponto muito importante, porque aí nós não colocamos o inferior como sendo menos, como sendo menos valioso, menos importante, menos qualitativo, porque é exatamente esse tipo de menos que nos impede, inclusive, de ter uma relação almada com as coisas. Por exemplo, vendo agora num aspecto mais clínico, porque inclusive este livro é um livro clínico. A psicologia arquetípica é uma psicologia clínica também, e principalmente clínica ali no sentido de terapon, né, de servir a alma, de servir aquele que está falando, escutar. Então, nesse sentido, o Hillman ele vai ali perceber que, por exemplo, quando alguém chega na clínica, as suas preocupações são de que a vida não está mais a mesma. Ele está numa crise, o sujeito que está ali está numa crise, e por conta desta crise, ele não consegue mais viver da mesma maneira. E ele fala, eu preciso voltar a ser quem eu era antes. Ele está buscando, então, não sofrer. Esse é um primeiro ponto. E esse é um ponto muito importante, inclusive, que é o quê? Começamos dentro, então, de uma sociedade ou de um tipo de pensamento que se exacerba demais em que as coisas sejam puramente funcionais, de que aquilo que não está funcionando bem, pois está sendo muito distraído, não está com o seu foco em dia, não está com o seu olhar em dia. Então, o que acontece começamos a adoecer as nossas ficções, as nossas fantasias. Ou seja, eu entender que eu estou fantasiando agora não é uma percepção sobre o mundo e as coisas, é uma doença. Então, para que eu cure-me dessa doença, eu tomo lá um remedinho, Ritalina, por exemplo. A busca de uma Ritalina, muitas vezes, tem a ver com o quê? Com me dar mais foco. Eu estou perdendo foco no trabalho, nos estudos, então eu tomo lá um remedinho que hiperfocalize, para que eu fique ali totalmente focado naquilo, porque se eu não ficar totalmente focado naquilo, eu terei problemas. Claro, aqui a gente já até conversou, né, com o nosso querido professor Éder e tudo mais. O problema em si não é o remédio. Existe essas questões ali, existe questões psiquiátricas em relação a isso. O problema é quando a fantasia se torna, ou fantasiar, melhor dizendo assim, o fantasiar se torna um problema. Eu tenho coisas que eu não deveria estar pensando. Então, a percepção outra da vida se torna cada vez mais doentia, preocupante. E bom, começando então desse fator, na página 29 deste livro aqui, né, dessa edição que eu tenho da Cultrix, que é nova, a edição nova desse livro, o Hillman vai dizer o seguinte: a primeira noção de ânima como o lado contrassexual do homem, né, e está falando aqui uma releitura da psicologia clássica do Jung, que inclusive ele coloca aqui que, a gente não pode, ele vai a gente está literalizando demais, de colocar feminino, né, o homem precisa desenvolver seu feminino e a mulher precisa desenvolver seu masculino.
Ele fala, olha, a gente está vendo isso como uma psicologia de opostos. E qual é o grande problema? Eu não estou vendo que a humanidade tem feminino e masculino. Então ele vai colocar que aqui é uma relação problemática, aqui, principalmente. Aqui tem comentários, eu já vou ler, tá, pessoal? Só vou ler esse parágrafozinho aqui para a gente entrar numa ideia importante, que é o quê? A primeira noção de ânima como lado contrassexual do homem é concebida numa fantasia de opostos. E é interessante recircular essa palavra fantasia de opostos, porque essa fantasia de opostos vai trazer um sentido opositor àquilo que está sendo percebido. Homens e mulheres são opostos, consciente e inconsciente são opostos, masculino, consciente e feminilidade inconsciente são opostos. Estas oposições são mais especificamente caracterizadas por outras. Uma consciência jovial tem uma figura de ânima mais idosa. Um adulto forma o par com uma imagem de soror, semelhante a si em idade. A consciência senil encontra correspondência numa menina. Assim, também um fator social entra na definição contrassexual. Em diversas passagens, aqui está, inclusive essas passagens são da obra do Jung, tá? O que é interessante, olha a disposição do livro, ó. Aqui na página da direita tem os escritos do Hillman, e aqui na página da esquerda são os escritos do Jung ou de outros autores que ele está se baseando, que ele está pegando direto desta fonte aqui, ó. É bem interessante como está dividido aqui este livro aqui. Aqui, ó. Em diversas passagens, ânima refere-se à personalidade contrassocial inferior. Há uma oposição entre o papel exterior, que representa na vida social, e a vida interior e menos consciente da alma. Esse aspecto menos consciente, que está voltado para dentro e que é vivido como a sua interioridade pessoal, é a ânima como imagem da alma. Coloco aqui uma reflexão. Aqui, essa reflexão eu vou deixar um pouquinho para depois, que eu vou precisar de algumas outras partes aqui. Eu vou deixar ela um pouquinho para depois, porque senão eu vou adiantar a carruagem aqui. Tem uma outra parte aqui agora o capítulo 2, ele vai, aqui é interessante. Deixa antes de eu ver, tem um comentário da Vivian, deixa eu ver o que a Vivian está dizendo aqui. Aqui a Vivian. Exato, foco, às vezes é o melhor, e fantasiar tem alma junto, creio. Na verdade, fantasiar é a atividade da alma, viu, Vivian? Fantasiar é o que a alma faz. Assim como o estômago, ele digere, a alma fantasia. Então, essa é a atividade da alma. É ela que produz fantasias. Ela é o fantasiar. A gente chega lá. Porque nós estamos tudo colocando sobre esse sentido, o quanto dentro da nossa convivência, o fantasiar foi sendo tomado como algo a ser evitado, em prol de, produtividade, em prol de manter um casamento, em prol de um monte de coisas aí. O fantasiar foi se tornando algo a ser temido, a ser intolerado, Inclusive, na posição monoteísta, digamos assim, a idolatria tem que ser combatida. A idolatria como o que oculto a imagem. Então, a gente tem essas posições dentro de nós há muito tempo já fundamentadas. Na página 39, no final da página 39, o Hillman vai colocar aqui, então, para onde a ânima mira, para onde ela está olhando, em perspectiva do ânimos. Aqui ele vai colocar, então, aqui ele já começa a nos apresentar que ânima e ânimo são qualidades. Aqui ele começa a apresentar melhor, tá? Já está apresentando isso faz um tempo. Mas aqui ele coloca como qualidades. E olha só, ele vai dizer aqui o seguinte: ânima nos puxa para a história, de forma que a briga com a história de nós mesmos, enquanto casos, de nossos ancestrais, de nossa cultura,
é um modo de cultivar a alma. Olha que interessante isso aqui, ele colocando que quando nós olhamos para a história de uma forma, então, a questionar esta história, olhar para ela, esse questionar é como uma forma de olhar diferente e para a mesma coisa. Como assim? É o tal do como assim. Esse como assim é uma indagação da alma. Fala, como assim é só isso? Tem que ser assim e ponto final, né? E aí vai. Aí ela coloca aqui, ó, ocupar-se com história e a perspectiva histórica reflete ânima. Ou seja, a ânima é que está olhando para a história agora, não como uma história factual, o que aconteceu, mas como uma fantasia. O que aconteceu? De que forma aconteceu? Observa, então, participações, e não participação, não tem apenas um protagonista, tem diversas outras imagens ali se interrelacionando. E aí ele coloca, ocupar-se com o presente cenário político, nas reformas sociais, na moda e toda a futurologia é ânimos, seja no homem ou na mulher. Ânima e ânimos precisam um do outro, pois ânimos pode tornar o passado relevante para o presente e o futuro, enquanto ânima dá profundidade e cultura às previsões e opiniões vigentes. Sem os dois juntos, ou ficamos perdidos em escavações arqueológicas de acadêmicos refinados, ou de acadêmicos refinamentos, anímicos, ou cavalgamos na onda do futuro, seguindo ânimos rumo à era espacial da ficção científica e da catástrofe, da poluição e da população. É o tal do, eu disse que ia ser assim, mas sem... É o tal do complexo de Cassandra que ele está falando aqui. Isso aqui é complexo de Cassandra, que quem fala muito bem sobre ele é Bachelard. Aqui mais 2 parágrafos aqui, e eu volto para uma indagação. Eu volto para uma indagação que eu fiz ali atrás, que eu escrevi. Em contraste à profundidade histórica da alma, Eros, olha que interessante aqui, ó. Agora entra a figura de Eros. Eros é eternamente jovem, pois não possui história, chegando até mesmo a acabar com ela, ou a criar sua própria história, sua história de amor. Enquanto ânima retira-se em direção ao isolamento meditativo, o refúgio da alma, Eros procura uniões. Mesmo quando Jung fala dos 4 estágios do erotismo, inclusive está aqui do lado, né? Que estou apresentando aqui para vocês. Eu não vou ler esse negócio todo aqui grande, não vai ter nem tempo. Mas é só para apresentar que quando ele está pegando essas referências do Jung, ele está colocando, inclusive, elas aqui do ladinho, tá? Na página do canto esquerdo. Aqui. É como se o livro estivesse fazendo um espelhamento aqui. Ele está olhando para um ponto e indo para outro, né? Ele vai, né, fazendo um trânsito aqui. Ele está fazendo um trânsito. Esse é um livro trans. Esse livro aqui é um livro puramente trans. Mesmo quando Jung fala dos 4 estágios do erotismo e correlaciona os 4 estágios da fenomenologia erótica com os 4 níveis de ânima, Eva, Helena, Maria e Sofia, as imagens femininas não são o próprio Eros, mas os objetos de seu desejo. Olha que interessante isso. O impulso tem uma projeção correspondente, um objeto a ser alcançado, um graal para conter seu sangue. Esses continentes podem ser representados pelas imagens de ânima que Jung descreve, e uma qualidade de Eros pode ser relacionada a cada uma delas, mas as figuras em si não são Eros.
elas não são amantes, mas amadas. São reflexos do amor. Elas são os meios pelos quais Eros pode ver-se, através. Quando o nosso desejo está espelhado numa alegre colegial ou numa irmã de caridade, através da especificidade da imagem anímica, podemos conhecer mais precisamente a qualidade dos nossos desejos. Ponto. Antes de terminar aqui tem umas frasezinhas aqui. Olha que interessantíssimo que o Hillman está trazendo aqui, né? Se embasando no Jung, obviamente. Mas olha que coisa interessante que o Hillman está trazendo. Quando nós olhamos, quando nós nos interessamos, quando nós estamos percebendo, tendo noções das qualidades da imagem erótica, cuja qual nós somos atingidos, nós estamos tendo noção da qualidade daquilo que nos é erótico, daquilo que nos é atraente e não sabíamos que era. Olha que coisa fundamental e importante que ele está trazendo aqui. A qualidade do nosso erotismo está dizendo aquilo que nós amamos e não sabemos que amamos. Então este outro aparece também, e talvez até mesmo principalmente, através da figura de Eros, que é ali uma figura jovem, uma figura sem história, e que quer fazer a sua própria história, independente da minha história. Ele não está preocupado se isto aqui vai ser algo bom, vai ser algo ruim, vai ser algo que vai me ajudar no meu trabalho. Ele está pouco se lixando para isso. Aqui ele está trazendo que a nossa qualidade erótica, ela tem uma visão própria, uma história própria, um outro próprio, um interesse próprio, e que muitas vezes está até contradizendo aos meus próprios interesses. Está indo contra eles. Ou está me mostrando que tem algo em mim que não vai só para este caminho. Então esta qualidade do outro, que aqui que a gente está vendo, é uma qualidade, né? O Eros, ele busca uma relação. Ele traz para esta história da alma e tudo mais, tal, uma coisa outra, uma coisa que não tinha nada a ver com ela, inclusive, não tinha nada a ver com os planejamentos que ela fez, com aquilo que ela estava querendo ou não querendo. É um atravessador. O Eros aqui aparece como um atravessador, ele atravessa, e aqui ele continua. Mas o desejo não é nem a colegial e nem a freira, né? Colocando aí como dois tipos de objetos de desejo. As imagens são retratos da alma por meio dos quais Eros é atraído ao campo psíquico e pode ser vivido como um evento psíquico. Aqui ele fecha com chave de ouro este parágrafo. Aqui ele coloca aqui a função de Eros, ou melhor dizendo, a projeção como um projeto agora de Eros. Ele é o que nos inicia para uma vida psíquica. Ele é aquele que desperta a alma para uma vida psíquica, com as preocupações concernentes a uma vida psíquica. Não uma vida funcional, não uma vida do que eu devo ser, não a uma vida do que a minha família diz que eu tenho que ser, ou até mesmo que um vislumbre que eu tive, mas a uma vida psíquica. É Eros que nos inicia para esta vida, é ele que toca esta vida. Então, quando recebemos numa clínica indagações dizendo, eu não consigo parar de pensar nisso, eu não consigo parar de pensar em fulano, nós podemos entender isso como uma atuação de Eros dentro de uma vida que estava toda organizadinha e bonitinha, que não tinha mais nada ali para acontecer, que estava tudo bem, tudo ótimo, tudo organizado.
Inclusive, Eros costuma atrapalhar muito bem os heróis, né? Ele adora dar umas invertidas nos heróis. Dá umas viradas de chave ali. Deixa eu só ver que tem alguns comentários aqui que eu fui perdendo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vivian, Deus, que incrível. Que legal, Vivian. Não sei o que você está entendendo. E por favor, gente, se vocês estiverem entendendo ou não de alguma coisa, me comentem, por favor. Que bacana, Vivian. Obrigado. Ana Carolina, boa noite. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda aqui. É por isso, pessoal, que isso aqui é tão incrível, né? Eu acho tão incrível o que ele está colocando aqui. Né? E olha só, olha outras coisas que ele vai colocando aqui na página 43. Que bem no comecinho da página. Alma é o alvo da flecha, o material combustível do fogo, o labirinto no qual ele dança, né? O fogo dança. O que eu gostaria de enfatizar especialmente é esta noção estrutural. Ânima é uma estrutura arquetípica da consciência. Olha que frase fantástica essa. Ânima é uma estrutura arquetípica da consciência, ou seja, ânima é aquilo que dá base a todo tipo de consciência, a tudo aquilo que pode vir a ser consciente. Então, é arquetípico, é ali que residem, digamos assim, os arquétipos, né? Aqui ele vai colocar inclusive a ânima como sendo se, por exemplo, nós estamos colocando que o ego é o que rege a consciência, a ânima é o que rege o nosso inconsciente coletivo, é o que rege os nossos arquétipos, é a relação entre eles. E aqui, inclusive, nesse livro, ele vai colocar que a relação entre opostos é muito perigosa, pois ela coloca então a ânima como sendo um fator oposta ao ego. E na verdade, a ânima não está oposta ao ego, ela inclusive dá tarefas ao ego, né? Tipo, isso aqui é para você, isso aqui não é para mim. Mas ela vem consigo com outras coisas, mostrando ao ego que ele não é uma coisa só. O que é interessante nessa perspectiva aqui que o Riemann está trazendo é que então aqui nós não temos mais uma psicologia da oposição, aonde uma coisa se opõe à outra, mas é que uma coisa está, compondo outra. A gente pode entender como uma composição. Então, se meu ego não está apenas limitado a eu ser um salvador ou coisa do tipo, tem outros eus envolvidos com isso, que são acessados, por exemplo, quando eu estou com raiva, não só em questões sentimentais, mas esses são só exemplos. Quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, tem outros eus que são acessados por outros tipos de foco. Esses são tipos de foco, aí focos emocionais. Então eu vou percebendo que eu não sou o mesmo eu. Eu não sou o mesmo eu. E aí eu trago uma reflexão aqui, né, que eu anotei aqui. Deixa eu ver onde que está. Aqui, ó. Então, a partir do momento em que digamos assim, a noção de que eu sou outros, agora olha que interessante, eu não sou um outro, eu sou outros. Nós ganhamos pluralidade sobre nós mesmos. Aqui nós podemos indagar o seguinte: o que eu preciso, além de mim, para que eu me aprimore? Olha que pergunta essa. O que eu preciso, além de mim, para que eu me aprimore? Ou seja, eu tenho que deixar um pouco de ser eu mesmo, incluir outras coisas, para que essas outras coisas me aprimore, me torne numa versão sofisticada de mim mesmo. Isso é uma versão alquímica, nós estamos falando de uma forma alquímica aqui. Então, nesse sentido, isso dá um tom de medida sobre o que aquilo, né, que participa das minhas ações, aquilo que interfere nas minhas ações. E esta noção de medida, ela tem a ver com metes, né? Ela tem a ver com a mente, ela tem a ver com a noção. E, pensando de uma perspectiva alquímica, a mente é aquilo que traz a possibilidade de refletir.
é aquilo que tem qualidades duras, frias, para, inclusive, servir a alma. Se nós não tivermos essas qualidades frias, nós não podemos enxergar melhor. Aqui uma pergunta da Ana. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Nesse caso, a ânima seria o combustível para as ambições, emoções? Eu acho que a ânima, nesse sentido, Ana, ela é afetada pelo combustível. O combustível é Eros. Pegando até aqui, ó, quer ver? Ó? Deixa eu voltar aqui. Cadê o parágrafozinho que eu estava? Esse aqui. Isso aqui é legal, página 45, não, página 43. Deixa eu ler duas coisinhas aqui, Ana. Você está colocando, ó. Alma é o alvo da flecha, o material combustível do fogo, o labirinto no qual ele dança. Então, mas esta alma aqui, ó, é o alvo da flecha. Ela aqui, esta alma que ele está colocando, é a alma que foi afetada por Eros, tá? É a alma que foi, que digamos assim, é o material combustível. O combustível em si é Eros. É isso aqui, ó. Então aqui ela é o que está pegando. Ela é o que está pegando. O combustível, se a chama em si, ela é o Eros. Mas tem uma outra coisa que é importante na página 45 para suscitar isso que está trazendo, Ana. Aqui, ó. Aqui. Onde que ele começa? Eu preciso começar um pouco atrás, espera aí. Preciso começar aqui, ó. Nesses pares, como no imaginário mitológico, ânima é o parceiro reflexivo. Olha que interessante, aqui é um parceiro reflexivo, ela é o parceiro reflexivo. É o que oferece momento de reflexão naquilo que está naturalmente dado. Então, ela é o material para que a coisa possa se ver. Ela é o fator psíquico na natureza, e não da natureza. Uma ideia formulada no século passado como animismo. Sentimos esse momento de reflexão nas emoções contrárias que o fenômeno da ânima constela. Fascinação mais perigo, pavor mais desejo, submissão a ela como destino mais suspeita. A profunda consciência de que esse caminho guarda a minha vida e a minha morte. Sem essas emoções que agitam a alma, não haveria significado nos lugares naturais e nas questões humanas aos quais ela está ligada. Mas vida, destino e morte não podem se tornar conscientes, de forma que com ela constela-se a consciência da nossa inconsciência fundamental. Em outras palavras, a consciência dessa estrutura arquetípica nunca está distante da inconsciência de si mesmo. Seu vínculo primário é o estado da natureza, com as coisas que simplesmente são, vida, destino e morte, e que podem apenas ser refletidas, mas nunca separadas de sua impenetrável opacidade. Ânima, então, fica perto desse terreno da mente inconsciente natural. Então, aqui que ele está trazendo é que a ânima, ela está sempre vendo que é uma questão aqui, ó, que nem ele vai colocar aqui, ó, que é uma questão a ser refletida e não a ser pontuada, e não uma questão a ser finalizada. Se eu não reflito sobre essas questões fundamentais, esses mistérios, da vida, destino e da morte, elas deixam de conversar comigo. E a ânima, quando ela está refletindo, possibilitando uma reflexão, é como se, digamos assim, ela está o tempo todo com o fogo e limpando o espelho. Só que se ela só ficar com o fogo ou apreciando o fogo, uma hora o espelho fica opaco, ele fica quente demais. E aí eu acho que eu estou vendo, eu acho que já vi. Só que vai passar um tempo, eu vou limpar o espelho de novo e eu vejo que a imagem já mudou. Ela é outra coisa já. Ela já se transformou.
Toda imagem sobre o fogo é uma imagem que está sendo constantemente transformada. Aqui perguntas, legal. No final da live a pessoa perguntando. Aqui a Ana, entendi, obrigada. Os estados racionais, aqui acho que está perguntando a reflexão. Então, aqui, não sei se entendi direito sua pergunta, Ana, mas o que seria um estado racional? Tipo, seria um pensamento e tudo mais? Porque o que acontece que o Riemann está trazendo aqui é que toda consciência reflete diretamente sobre a sua inconsciência. Ele vai dizer o seguinte, mais ou menos, por exemplo, uma pessoa extremamente racional, uma pessoa extremamente pragmática e metodológica, uma pessoa, digamos assim, calculista em sua vida racional, na sua vida inconsciente e racional, pode ser uma pessoa que deseja a cobertinha e dormir com a mamãe. Isso que eu estou dizendo não foi nem inventado, isso é um caso clínico. Tá? Então, todo tipo de consciência reflete sobre a sua própria e o seu estilo de inconsciência também, e vice-versa. Aqui, Valéria, pergunta da Valéria. As ações do sujeito estão relacionadas ao apaixonamento? Ele se movimenta quando apaixona? Sim, sim. O apaixonamento é o estado onde algo está extremamente excitado e animado, e ao mesmo tempo também está possivelmente inconsciente do que está o animando. O apaixonamento, inclusive é interessante, a gente foi pensar, ele começa com uma animosidade, ele não começa de, pense sobre isso, ele se move, ele move e depois pensa. Ele é meio esperando Godot ali, ó. Dance first, think later. Então ele está nesse sentido. Acho que é por esse sentido, sim. Ele se movimenta. O apaixonamento já movimenta. Ele já cutuca e vai. Ele já movimentou alguma coisa. Alguma coisa não está mais sendo comumente vista. A Cris está aqui. Boa noite, Cris. Ânima é psicopompo através do sentir, o de se relacionar. Sim, a alma que desce, né? A gente pode pensar no psicopompo como esta que desce, né? Essa que desce e conjura uma relação ali. Tem um momento de conjurar. Aqui a Ana, linda sua live. Muito obrigado, Ana. Aqui. Sobre as reflexões, sim, ótimo. Então, é por esse lado, viu, pessoal? Então, aqui eu fiz só uma pequena apresentação dessas necessidades aqui, de se ver uma outra perspectiva, inclusive, é importante o amor e o apaixonamento, mas quando nós podemos refletir mais sobre esses amores e apaixonamentos, a gente começa a refiná-los, não é mais por qualquer coisa, né? Então a característica daqui é de apaixonarmos, mas não mais por qualquer coisa, não no sentido de eu vou lá e vou determinar, então vou ter que me apaixonar por isso e aquilo. Não, é perceber o que em mim é importante, o que em mim tem questões que são inegociáveis, que são importantes para se relacionar. Então a gente vai trazendo que ali toda relação vai ter seu paradoxo. Se eu quero eliminar paradoxos, eu elimino a relação. Esse é um ponto. Mas nós já estamos encerrando aqui agora, pessoal. Muitíssimo obrigado pela participação aí de todos e todas vocês. Muitíssimo obrigado aí. Semana que vem, então, nós temos a live especial com a Zara Oliveira, nosso terceiro encontro aqui com autores do livro, os livros negros de C.G. Jung, A Descoberta da Alma. E que ótimo, né? Nós podemos fazer esse. Que bom que os autores estão aceitando, inclusive. Fico muito contente. Agradecemos aqui ao SEI, que nos acolhe aqui. Muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês. E até um próximo encontro aí na nossa próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.